Olá, eu me chamo Ian, eu faço graduação no curso de Agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Tem como também participo do grupo de Química e Biologia dos Solos, orientado pelo professor Andres. E hoje eu vou apresentar aqui um trabalho intitulado como Agricultura Regenerativa, Desenvolvimento de Fertilizantes Inteligentes com caso para a mitigação da lixiviação de potássio e sódio. Aqui é um breve sumário do que será dito durante a apresentação. E a gente inicia falando, então, sobre alguns solos presentes no Brasil, que são solos tropicais, que, em sua grande maioria, são intemperizados. E dentre esses solos, né, eles se destacam os solos frágeis e arenosos, né, como, por exemplo, o solo que a gente utilizou nesse trabalho, que é um planossolo áprico distrófico, onde esses solos eles possuem uma baixa capacidade de troca catiônica, o que faz com que elementos como o potássio, que são cruciais para o desenvolvimento de plantas, ele seja perdido. Então, ele acaba sendo um solo que possui algumas limitações agrícolas, né, com sua fertilidade natural, sendo assim necessário, então, uma adubação mais contínua nesses solos, né? E pensando nisso, então, o caso vem sendo estudado e vem demonstrando uma grande potencialidade para o desenvolvimento de fertilizantes potássicos, já que ele possui um alto teor de K2O, chegando a cerca de 200 gramas por quilo, e vem se mostrando viável para a formulação de fertilizantes. Bem como também o carbono pirolizado, ele é um material emitido através da pirólise de biomassa, né, com uma ausência de oxigênio ou a baixa presença de oxigênio. E o carbono pirolizado é caracterizado por ser multifacetado, ou seja, ele pode não só interagir com elementos do fertilizante, fazendo com que a sua liberação seja de maneira lenta e gradual, seja mais eficiente, e também ele pode auxiliar no aporte de carbono recalcitrante do solo. Assim, o objetivo desse estudo foi avaliar a dinâmica de liberação de potássio em coluna de lixiviação através do uso de fertilizantes multitágite com tecnologias no-use produzidos através de potássio proveniente de casu e de carbono pirolizado. Aqui o materiais e os métodos utilizados, né, para a formulação do fertilizante. A gente utilizou biomassa de casu, carbono pirolizado, sulfato de potássio, carbono bioativo, areia e PVP. Ali na figura 1 são os elementos já pesados, lembrando que houve um estudo antecipado para a gente saber qual seria a melhor proporção, né, dos elementos que utilizaria. A figura 2 é o carbono pirolizado. A figura 3 é o granulador, onde foi granulado o fertilizante. E a figura 4 é o fertilizante já granulado. Aqui são as colunas que a gente utilizou, a coluna de lixiviação. A gente utilizou tubos de PVC de 100 milímetros, onde a gente preencheu no inferior com brita, depois areia e depois com plano solo, que a gente coletou na universidade mesmo. O experimento durou 10 semanas e a cada 7 dias a gente forçava a lixiviação e coletava os extratos. O tratamento foi montado com delineamento inteiramente casualizado, com, três, com cinco tratamentos e 3 repetições, o que totalizou 15 unidades experimentais, e o tratamento foi utilizado o que seria equivalente a 80 kg de K2O por hectare, menos o controle não recebeu nada, e os dados submetidos à análise de variância posteriormente ao teste de Tukey a 10% de significância, onde os dados foram trabalhados no software. O resultado que a gente obteve, então, da lixiviação de potássio foi que, no primeiro dia, o fertilizante eficiente ASEK ele apresentou uma maior lixiviação. No entanto, no 14º dia, o K2SO4 e o KCl eles apresentaram um teor de lixiviação de potássio muito alto, quando comparado com os demais fertilizantes. E os fertilizantes eficientes, então, eles demonstraram uma taxa de lixiviação mais baixa quando comparados com os fertilizantes convencionais. O sódio lixiviado ele já se mostrou oposto, onde os fertilizantes de eficiência aumentada lixiviaram um maior teor de sódio. No entanto, os últimos dias, né, antes de acabar esse estudo,
Os fertilizantes de eficiência aumentada, eles lixiviaram um teor de sódio equivalente ao do controle, ou seja, praticamente zero. O teor de potássio do solo no final do experimento, eles não demonstraram uma diferença significativa no nível de 10% quando comparado entre eles, entre os fertilizantes, né? O de eficiência aumentada, o controle e os fertilizantes convencionais. E a conclusão que a gente chega é que os fertilizantes multitarget apresentaram uma menor taxa de lixiviação de potássio quando comparado com os fertilizantes solúveis, porém apresentaram um teor semelhante de potássio no solo quando comparado com os demais fertilizantes. Os fertilizantes multitarget apresentaram maior taxa de lixiviação de sódio. Aqui as referências bibliográficas utilizadas. Eu gostaria de agradecer também às agências de fomento, a todo o grupo de Química e Biologia dos Solos, e no mais, obrigado. Oi, eu sou a Ana Luísa, sou estudante de agronomia e bolsista no Laboratório de Química Biológica do Solo, sob orientação do professor Ángeles. E hoje vou apresentar um dos resultados de uma das linhas de pesquisa do nosso laboratório com o tema diferentes frações e métodos de secagem de extratos de Capafico alvarez modificam a composição e o teor alimentar. Antes de começarmos, aqui está um breve sumário dos tópicos que vou abordar nessa apresentação. Vou falar um pouco sobre o contexto relacionado ao uso de extratos de macroalgas, com destaque para Capafico alvarez. Adentrando ao tema do nosso trabalho, a produção de algas aumentou mais de 50% nos últimos anos, apresentando um crescimento anual de 6,2%. E essa mudança, especialmente das macroalgas, em particular com a Paprika varese, têm sido amplamente empregadas na fabricação de fertilizantes e bioestimulantes, tanto formulações líquidas quanto sólidas. O Capafico varese está entre as 5 espécies de algas mais cultivadas no mundo. Dentre elas, as algas vermelhas têm seu cultivo em larga escala devido à sua facilidade de crescimento e o alto teor de carboidrato, principalmente carragena, que representa entre 40% e 50% da sua massa seca. E os efeitos positivos dos extratos de Capafico varese podem ser atribuídos à sua composição rica em diversos nutrientes. Dessa forma, torna-se cada vez mais essencial realizar pesquisas que busquem estabelecer uma conexão de composição química e estrutural dos extratos de Capafico alvarez e sua bioatividade. Assim, o objetivo deste trabalho foi caracterizar as subfrações da alga Capafico alvarez em extrato aquoso e biomassa sólida, em sua forma natural, sem adição de conservantes, utilizando técnicas de análise composicional e caracterização nutricional. Uma massa de 20 kg de alga fresca Capafico alvarez, cultivada em condições naturais na Baía de Ilha Grande, em Paraty, no Rio de Janeiro, foi levada ao Laboratório de Química e Biológica do Solo para processamento. As amostras foram congeladas em 24 graus Celsius por 3 dias e em seguida descongeladas, resultando na liberação da seiva que foi filtrada. E esse procedimento gerou um supernadante, que consiste na seiva de Capafico alvarez em caçapo líquido e também uma biomassa sólida residual, caçapo sólido. E para comparar a integridade composicional e estrutural, tanto o extrato líquido quanto o extrato sólido foram submetidos ao processo de secagem, que incluíram liofilização e secagem em estufa. E foi feito também as análises de carbono, hidrogênio e nitrogênio das amostras, e foi feita também gestão com ácido nítrico para determinar os teores dos elementos das amostras. Aqui na tabela 1, a gente tem a composição alimentar e a razão CN do extrato de Capafico alvarez. A gente pode observar que a maior concentração de carbono foi observada no caçapo sólido, com uma quantidade um pouco maior nas amostras de estufa. As quantidades de hidrogênio e nitrogênio foram maiores no caçapo sólido em estufa e eletrolizado, superando os extratos caçapo líquido. Já a relação CN foi mais elevada nas frações de biomassa quando comparada às frações de extrato. E o caçapo sólido seco em estufa apresentou maior relação CN, seguido pelo caçapo sólido eletrolizado. Comparando os extratos líquidos e a biomassa, a gente podemos observar que o caçapo sólido seco em estufa observou valores ligeiramente superiores quando comparado aos demais. Aqui na tabela 2, a gente tem a composição de macro e micronutrientes e metais pesados presentes nas frações de extratos. A gente pode observar que o potássio ele foi elevado em todas as suas frações, sendo o componente mais abundante e apresentando maior concentração no caçapo líquido liofilizado. O fósforo também teve maior concentração nos extratos aquosos, caçapo líquido liofilizado e seco em estufa.
cálcio e o magnésio foram mais abundantes no caçap líquido liofilizado. E o ferro ele foi maior na biomassa sólida, especialmente na biomassa liofilizada. E a quantidade de magnésio foi mais alta no caçap sólido liofilizado, enquanto o caçap líquido seco em estufa apresentou menor concentração entre todos. O 5 ele foi mais concentrado no caçap líquido liofilizado e apresentou valores similares nas demais subtrações. O cobre foi encontrado em maior quantidade nas subtrações de biomassa quando comparado aos extratos. E o caçap sólido liofilizado apresentou níquel, enquanto não foi detectado nas demais frações. E as subtrações de extratos das algas não apresentaram metais pesados, potencialmente tóxicos pelas plantas. E o caçap sólido liofilizado e o caçap sólido seco em estufa não apresentaram níveis de cândido e chumbo, mas mostraram concentrações elevadas de crômio, especialmente o caçap sólido liofilizado. E a concentração de sódio nas biomassas das águas foram similares. O caçap liofilizado teve maior concentração de sódio, seguido pelo caçap líquido seco em estufa. Dessa forma, nós concluímos que o extrato aquoso obtido neste estudo, principalmente caçap líquido liofilizado, preservou uma composição de macro e micronutrientes e menor teor de carbono, resultando em baixa fração CN, sendo então um produto indicado para uso como pulverizante foliar. E as biomassas secas residuais de caçap sólido, principalmente caçap liofilizado, de maneira geral, mostraram menores teores de nutrientes, porém quantidades ainda assim consideráveis, e maior teor de carbono, resultando em elevada relação CN, sendo então um produto indicado para sua aplicação via solo, restando o aporte de carbono e manutenção de nutrientes na hidrosfera. Agradeço a ajuda de momento e obrigada. Olá, meu nome é Rafaela Sterck, sou orientada do professor Andrés Calderim Garcia, pelo Laboratório de Química Biológica do Solo. Eu vou falar sobre o meu trabalho, que é a espectroscopia por infravermelho e a bioatividade de substâncias úmicas quando aplicada via foliar em plantas de arroz. De acordo com a Conab, se prevê uma expansão no consumo nacional de arroz, além da demanda mundial por alimentos. Com isso, vem crescendo o uso de fertilizantes e outros insumos químicos, o que compromete a segurança ambiental. Assim, as substâncias úmicas elas vêm como um bioestimulante com alto potencial para a substituição desses insumos químicos. As substâncias úmicas elas são divididas em 3 frações: a umina, ácido úmico e ácido fúlvico, onde o ácido fúlvico ele é a fração mais solúvel das substâncias úmicas, que é a fração que é usada nesse trabalho. Os ácidos fúlvicos eles possuem uma estrutura que vão gerar propriedades para definir certas funções nas plantas essenciais. Funções essas que conferem aumento no crescimento radicular, que melhora a absorção de nutrientes, assim como ajuste do pH do solo, que acaba reduzindo a lixiviação, dentre outras que já vem na literatura. Por conseguinte, o objetivo desse trabalho foi analisar as características estruturais dos ácidos fúlvicos vermicomposto e analisar os impactos dele quando aplicado via foliar em plantas de arroz. Nosso material e métodos. A obtenção do ácido fúlvico ela foi realizada através do vermicomposto pelas minhocas vermelhas africanas, da fazendinha agroecológica. A extração e a purificação foi realizada conforme uma metodologia descrita por Swift, pela Sociedade Internacional de Substâncias Úmicas, e após liofilizadas, as amostras elas foram enviadas para a química para fazer a caracterização pelo infravermelho com transformadas de Voltaire. O experimento ele foi conduzido no Departamento de Solos, Instituto de Agronomia, sob câmera de crescimento no fitotron. Condições controladas: 70% de umidade relativa, 26 graus Celsius, 14 horas dia e 10 horas no escuro. As sementes de arroz elas foram desinfestadas com hipocloreto de sódio a 2%, colocadas para germinar em vasos com água. E 8 dias após a germinação, elas foram transplantadas para esses potes pretos com solução de Hoagland.
19 dias após a germinação, elas receberam a primeira aplicação foliar até o ponto de gotejo, que é indicado para aplicação foliar. A segunda aplicação foi realizada 22 dias após a germinação. O tratamento consiste em 3 tratamentos, sendo controle, 20 mg por litro, 40, 60, 80 e 100. 6 tratamentos, 40 repetições cada. A coleta do experimento foi realizada 25 dias após a germinação. Foram separados raiz bainha e folha, pesadas em balança distal de precisão. Posteriormente, foram colocadas em estufas a 60 graus Celsius a cerca de 72 horas. E novamente pesadas para as avaliações. Aqui são nossos resultados e discussões, onde as bandas de absorção aqui no entorno vão indicar a presença de agrupamentos de carboxilas, álcools e fenóis, amino e amida. Mas aqui para o lado, as bandas vão indicar presenças de carbonos alifáticos, para cá, carbonos aromáticos, mas aqui em cima, presença de agrupamentos como carboxila, carbonila e cetona, e bem aqui embaixo, as bandas correspondem, né, às vibrações de grupos alcoólicos alifáticos e a presença de polissacarídeos. E a presença de... Aqui são os resultados de massa fresca e seca da aplicação foliar. Tanto na massa fresca quanto na massa seca, os resultados foram bem parecidos. A gente consegue observar que a dose de 80 mg por litro foram as melhores, tanto na raiz, quanto na bainha, quanto na folha, quando comparado a todos os tratamentos. E quando comparado ao controle, todas as doses de ácido fúlvico aplicadas apresentaram resultados melhores. Então, as nossas conclusões foram que os resultados espectrais indicaram presença de compostos como carboidrato, lipídio, proteínas e ligninas no ácido fúlvico, revelando uma estrutura predominantemente alifática, que confere maior labilidade e disponibilidade no meio, o que acaba favorecendo a aplicação foliar. O uso do ácido fúlvico se mostrou eficaz no aumento de biomassa, especialmente na dose de 80 mg por litro. Além de promover o crescimento das plantas, seu efeito máximo ocorre em doses relativamente baixas, o que torna ele sendo uma alternativa promissora e sustentável como um bioestimulante. Nossos agradecimentos, referências bibliográficas. Muito obrigada. Olá, eu sou Luane Lima Souza, sou residente em agronomia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Eficiência de uso dos nutrientes dos orgânulos minerais, uma revisão. Esse trabalho foi desenvolvido juntamente com Diane Melissa Teles dos Santos, que é doutoranda do programa de pós-graduação em agronomia, ciência do solo, e os professores Irene da Silva Coelho, Andrés Caldeirão Garcia e Everaldo Zonta, todos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também. Os fertilizantes são essenciais para manter a fertilidade dos solos altamente intemperizados. Atualmente, o Brasil produz apenas 14% dos fertilizantes convencionais que se consomem, dependendo majoritariamente da importação desse outro restante, outra quantidade, ela é importada. E os fertilizantes organominerais, eles combinam fontes orgânicas e fontes minerais, além de micro-organismos, para aumentar a sua eficiência. Aparecem, então, como uma alternativa aos fertilizantes convencionais. Com isso, o objetivo desse trabalho foi analisar as principais tecnologias viáveis para a produção de organomineral. Esse trabalho foi uma revisão sistemática de literatura que se deu às buscas por trabalhos do período de 2020 até 2024, onde foram pesquisadas algumas palavras-chave, sendo elas fertilizantes inteligentes, organominerais, biofertilizantes e eficiência de nutrientes. Esses trabalhos foram procurados nos periódicos CAPES, Cielo,
Science Direct e Google Scholar. Como resultados, nós temos aqui um trabalho de Santos et al., 2024, que realizou um ensaio de dissolução em água do FON formulado com cascalho de perfuração de petróleo onshore, combinado com torta de mamona. E observou que houve um aumento da concentração de fósforo e potássio ao longo do tempo de maneira mais gradual, quando comparado com fertilizantes convencionais, o que indica, então, que os FONs têm a característica de ter liberação lenta. Além disso, uma alternativa, né, aos FONs, a formulação deles, é a inoculação de micro-organismos que favorece o processo de liberação dos nutrientes a partir de resíduos complexos, o que permite o uso de subprodutos de baixa qualidade na produção desses fertilizantes organominerais. Como citei, o trabalho de Santos, né, 2024, foi uma formulação de cascalho, que são rochas, junto com torta de mamona. E aí, de acordo com o trabalho realizado por Acevedo em 2014, os gêneros Pseudomonas, Bacillus e Penicillium liberam ácidos orgânicos que solubilizam fosfatos e aumentam a sua disponibilidade no solo, né? Então, esses micro-organismos eles tornam esse nutriente mais disponível para as plantas absorverem. Uma outra alternativa é a co-inoculação, que seria a inoculação desses micro-organismos solubilizadores de fosfato junto com bactérias fixadoras de N2, o que seria útil especialmente quando se usa materiais pobres em nitrogênio na formulação. Sandeep et al., 2008, co-inoculou sementes de soja com a estirpe Bradyrhizobium japonicum, capaz de fixar N, consorciada com micro-organismos capazes de solubilizar rochas fosfatadas. Os resultados que eles obtiveram foram que houve um incremento tanto de nitrogênio quanto de fósforo nas sementes da soja e também uma maior produtividade dessas plantas. Muitas vezes, a inoculação desses micro-organismos diretamente no FON pode ter um alto custo, né, para quem está produzindo esse FON. Então, uma alternativa seria a inoculação das sementes ou das mudas. Você inocula as sementes ou as mudas com aqueles micro-organismos, planta, né, e logo em seguida você faz a aplicação do FON. Então, aqueles micro-organismos vão estar ali nas sementes ou nas mudas, e aí vão ajudar ao processo, né, de tornar os nutrientes do FON mais disponíveis para as plantas. E aí, a conclusão do trabalho é que o FON, por ter liberação gradual, ele reduz perdas por lixiviação e volatização. O FON, ele aparece como uma alternativa para substituir os fertilizantes convencionais. E a inoculação microbiana, ela aumenta a disponibilidade desses nutrientes e permite o uso de insumos mais baratos. Então, você tem insumos mais baratos, que são subprodutos, de repente, você usa ele na formulação do FON, juntamente com a inoculação de micro-organismos, e aí você torna ele mais eficiente e ainda assim barato. E aí, como uma alternativa, caso a inoculação diretamente no FON se torne caro, estão a bioencapsulação e os revestimentos de semente ou a aplicação do micro-organismo diretamente na muda. Aqui tem a bibliografia que foi citada ao longo do trabalho. Agradeço a atenção de todos. Olá, meu nome é Andréa Laurindo. Vou apresentar meu trabalho intitulado Clorofila total em plantas de milho inoculadas com micro-organismos promotores de crescimento associado à adubação nitrogenada. Bom, o milho é uma das culturas mais importantes do Brasil do ponto de vista social e econômico, sendo utilizada na alimentação humana e também na alimentação animal. O nutriente mais requerido por essa cultura é o nitrogênio, uma vez que ele é essencial para a planta realizar diversos processos fisiológicos. Então, como ele é o nutriente mais requerido, ele é utilizado em maiores quantidades, onde para alcançar altas produtividades são necessárias doses de 100 a 200 kg de nitrogênio por hectare, e para produzir 1 tonelada de grãos de milho são extraídos
cerca de 20 a 28 kg de nitrogênio por hectare. Então, com isso surgem problemas como a poluição ambiental, que é causada pelo uso em excesso desses fertilizantes no solo, já que o nitrogênio é um nutriente muito dinâmico e pode sofrer perdas através das suas transformações. Também tem a questão do alto custo desses fertilizantes nitrogenados, que faz com que o Brasil se torne dependente por importações. Então, a partir disso, surgem práticas alternativas na agricultura, como o uso de micro-organismos promotores de crescimento em plantas, que tem como objetivo reduzir a quantidade de nitrogênio aplicado e também aumentar a sua eficiência de uso. Então, por que utilizar micro-organismos promotores de crescimento como estratégia na eficiência nitrogenada de culturas agrícolas? Então, a primeira grande vantagem é a fixação biológica do nitrogênio, que é realizada por algumas bactérias, onde elas captam o nitrogênio atmosférico e o transformam em formas assimiláveis para as plantas. Outra vantagem do uso desses micro-organismos na agricultura é o maior estímulo do crescimento radicular por esses micro-organismos através da produção de fito-hormônios de crescimento, como a auxina, giberelina, etileno, entre outros, que favorecem o crescimento vegetal, principalmente das raízes, que faz com que elas absorvam mais água e nutrientes, como o nitrogênio. A questão da sustentabilidade também é uma vantagem, tendo em vista que com a redução do uso desses fertilizantes no solo também ocorrerá a redução dos resíduos e da poluição ambiental, refletindo na melhoria da qualidade do solo. Os custos para os produtores também irá diminuir com a redução do uso desses fertilizantes, tendo em vista o alto valor desses fertilizantes no mercado, e a questão da indução da resistência a fatores abióticos, onde é comprovada a ação de alguns micro-organismos contra a seca e doenças. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de 5 bioinoculantes formulados com micro-organismos promotores de crescimento vegetal, associada à adubação nitrogenada no teor de clorofila total em plantas de milho. Então, o experimento foi desenvolvido em casa de vegetação na Embrapa Agrobiologia, localizada em Seropédica. Foram utilizados 2 tipos de solo no experimento, um latossolo de Minas Gerais e um argissolo da área experimental da Agrobiologia, da Embrapa Agrobiologia, O experimento foi desenvolvido em blocos casualizados, com 5 repetições e 5 tratamentos, fazendo um total de 5 unidades experimentais. Os tratamentos consistiam, então, em doses de nitrogênio, onde foi utilizado apenas a dose de 50 mg de nitrogênio por quilo, e a inoculação dos micro-organismos ABV5 a BV6, biomafóios, aprinza, fungo e SP245 mais ervaspirina. Então, no momento da semeadura, cada vaso recebeu 4 sementes de híbrido de milho AG 8740 Pro 3, os quais receberam os inoculantes de acordo com os tratamentos. E, considerando os resultados da análise de solo realizada posteriormente, se realizou a seguinte adubação global, com 1,5 gramas de superfosfato simples, 0,6 gramas de sulfato de potássio e 0,6 gramas de micronutrientes ETE. Então, ao final do experimento, foi avaliado o teor de clorofila total das plantas com auxílio do aparelho Clorofilog da marca Falker, e as medições foram realizadas na 4ª folha desenvolvida. Então, observando os resultados, a gente vê que as plantas cultivadas no latossolo, apenas a inoculação com azospirilo e fungo não foram favoráveis à clorofila, e as plantas cultivadas em argissolo, a inoculação com biomafóis foi a que proporcionou um maior teor de clorofila na planta. Concluindo, então, a inoculação com os micro-organismos proporcionou um maior teor de clorofila nas plantas, sendo a inoculação com biomafóis a que apresentou um maior teor de clorofila, e nas plantas cultivadas no latossolo, a inoculação com fungo e o ABV5 a BV6 não foram favoráveis ao teor de clorofila, tendo em vista que até o tratamento que não foi inoculado, a testemunha apresentou os maiores valores de clorofila. Obrigada. Olá,
Sou Vitória Duarte Miranda, aluna do programa de pós-graduação em Agronomia e Ciência do Solo da UFRJ. Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Comparação entre as técnicas Random Forest e K-Nearest Neighbors para a classificação de imagem de satélite, estudo de caso na microbacia do Rio Alegre, Rio de Janeiro. Esse trabalho foi elaborado por mim, Gabriel Miranda, e pela professora Helena Pinheiro. O uso e cobertura da terra e seu monitoramento é essencial para a implementação de ações e instrumentos de gestão e manejo sustentável do solo e da água, especificamente nas bacias hidrográficas. Nessa perspectiva, estudos com foco na classificação de imagens de satélite por meio da utilização de algoritmos de aprendizado de máquina são fundamentais para a identificação de padrões espaço-temporais. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi desclassificar o uso e cobertura da terra na microbacia do Rio Alegre, no Rio de Janeiro, utilizando os métodos de classificação Random Forest e K-Nearest Neighbors, e analisar a aplicação desses algoritmos. A microbacia do Rio Alegre fica localizada majoritariamente no município de Vassouras, no Rio de Janeiro, e possui cerca de 125 km² de área. O clima predominante na região é o tropical de altitude, e a cobertura vegetal é associada ao bioma Mata Atlântica, estando atualmente substituída por uma vegetação secundária. Para a execução dessa pesquisa, foi realizada a aquisição da imagem do satélite Landsat 8, com até 10% de cobertura de nuvens, referente à data do dia 1º de setembro de 2024, através do acesso à plataforma do United States Geological Survey. Posteriormente, essa imagem foi processada no software QuantumGIS e também foram utilizados como plugins desse software o Semi-Automatic Classification Plugin, o DZSACA e o Akatama para a tabulação dos dados e análise desses dados gerados. Foi utilizado o software Microsoft Office Excel. Referente à etapa de pré-processamento, realizou-se a composição colorida das bandas 6, 5 e 4, a reprodução de camadas e o recorte espacial da área de estudo. Quanto à etapa de processamento, dividiu-se em duas fases. A primeira referente à amostragem, em que foi criado um conjunto de 80 amostras de treinamento divididas nas classes de uso e cobertura da terra, água, vegetação, área urbana, mosaico e pastagem. Após a criação dessas amostras, foi realizada a classificação da imagem de satélite utilizando o algoritmo K-Nearest Neighbors e o Random Forest através do plugin DZSACA. Quanto ao pós-processamento, também dividiu-se em duas fases, referente à pós-classificação da imagem e análise de acurácia. Na pós-classificação, utilizou-se a ferramenta CIEV do plugin Semi-Automatic Classification Plugin para retirada de manchas de pixels e pixels isolados das classificações geradas. Na análise de acurácia, utilizou-se o plugin Akatama para a criação de conjuntos de amostras de validação por amostragem aleatória estratificada, com base na área das classes mapeadas. Nesse sentido, foram coletadas 158 amostras para o Random Forest e 158 amostras de validação para a classificação do KNN. Através do plugin Akatama, também foram geradas a matriz de confusão e a acurácia global para cada um dos algoritmos utilizados. Com base nesses dois dados, foi gerado o índice kappa através do software Excel. Os resultados obtidos quanto à classificação por Random Forest indicam maior confusão na identificação das classes área urbana e mosaico, como pode ser observado por conta dos valores de acurácia do produtor. Apesar desses resultados, a acurácia global da classificação por Random Forest foi de cerca de 0,87. Já referente à classificação por KNN, observa-se que a classe mosaico teve o menor valor de acurácia do produtor. Apesar disso, a acurácia global foi de cerca de 0,91. E é possível observar que a KNN, nesse sentido, teve melhores resultados quanto à identificação e diferenciação das classes de uso e cobertura.
O índice kappa foi de aproximadamente 0,78 para KNN e 0,82 para Random Forest, indicando resultados de kappa muito bom e excelente de acordo com Lenz e Koch. Essa tabela apresenta a área das classes mapeadas pelos algoritmos Random Forest e KNN. Pode-se observar que em ambas os algoritmos, né, as classes mais representativas foram pastagem e vegetação. E nessa figura é possível identificar os mapas finais produzidos, indicando as classes de uso e cobertura da Terra por Random Forest e K-Nearest Neighbors. Como conclusões, indica-se que os mapeamentos gerados através da aplicação de métodos de aprendizado de máquina produziram resultados satisfatórios quanto às classificações de uso e cobertura da Terra. Destaca-se que o método KNN apresentou melhor desempenho quando comparado ao Random Forest. Além disso, identificou-se confusões em classes com características espectrais similares, como, por exemplo, mosaico e pastagem, ou mosaico e área urbana. Fato que pode estar associado à quantidade de amostras de treinamento geradas e à resolução espectral da imagem de satélite utilizada. Por fim, sugere-se a realização de estudos futuros que considerem o uso de imagens de diferentes satélites e de variadas resoluções espaciais, assim como aplicação e comparação com outros algoritmos de aprendizado de máquina. Essas são as referências bibliográficas. Nós agradecemos pela atenção.